Atlético. Vamos direto, sem enrolação, para a sede do Galo em Lourdes. Informações do Cláudio Rezende, do Henrique André, tudo sobre a apresentação da proposta da SAF do Atlético. Boa noite. Boa noite a você, João. Boa noite ao Edu. Boa noite aqui também o Henrique André, que está ao meu lado. A Itatiaia fala ao vivo aqui da porta da sede de Lourdes do Atlético, região centro-sul de Belo Horizonte. São 8h08. E a gente vem buscando informações. A reunião continua acontecendo aqui na sede, mas algumas informações importantes que já foram trazidas durante a reunião que a Itatiaia já pôde apurar, João. A informação mais quente é de que a SAF do Atlético, ela será composta 100% por atleticanos. Então, aquela primeira ideia do norte-americano Peter Grieve, que viria para comprar a maior parte da SAF do Atlético, Peter Grieve não terá parte da SAF do Atlético. É a posição de momento nessa reunião que o Rubens Menin, conselheiro grande benemérito, explicou aos conselheiros. Henrique André, a informação é a seguinte: 915 milhões de reais, um aporte imediato para quitação das dívidas onerosas do Atlético. E o percentual dos investidores, e quem são os investidores, quem são essas pessoas, os atleticanos envolvidos nesse aporte de 915 milhões, não foram divulgadas essas informações. Mas temos outras informações a respeito, né, Henrique? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Cláudio. Boa noite, João. Para quem está acompanhando o Bastidores, o Atlético tem uma dívida bruta na casa de 1,8 bilhão. Então, esses 915 milhões viriam para quitar de forma imediata as dívidas onerosas, ou seja, aquelas que trazem juros mensais, e é o que dificulta bastante a vida do Galo. Outra informação importante é que essa dívida de 1,8 bilhão, ela entra totalmente para a SAF. Nenhuma parte ficará para a associação. E vai ser criada uma espécie de Galo Holding, né? Esses empresários que estão entrando para investir na SAF, para comprar ações, junto com os 4R, eles farão parte dessa Galo Holding, que ficará com 75% das ações da SAF e os outros 25% ficando com a associação. E a SAF também, ela fica com Arena MRV e Cidade do Galo. Sede de Lourdes, também o Labareda, esses ativos, eles continuam, e a Vila Olímpica também, eles continuam com a associação. Essas informações que a gente tem de momento aqui na sede do Atlético. Seriam 2 fundos que entrariam também junto com esses investidores. Esses nomes são mantidos em sigilo, João. Foi explicado aqui na reunião pela apuração da Itatiaia, até porque há cláusulas de confidencialidade nesses contratos que já estariam assinados entre esses investidores. Então, para rolar a bola para vocês aí nos estúdios, João, 915 milhões, aporte imediato para a quitação de dívidas onerosas. E a Galo Holding, 75% das ações, a associação ficando com 25% das ações. É um resumo até aqui dessa reunião, Henrique. Ô, João, e o que foi falado aqui, né, que a gente já vem trazendo na Itatiaia, é que de fato é a maior SAF do Brasil, com essa estrutura que o Atlético quer montar. E uma novidade: qualquer atleticano que queira fazer parte desta Galo Holding, claro que dentro dos moldes, dos valores ofertados pelo clube, qualquer atleticano, dono de empresa ou não, se tiver um dinheirinho sobrando, pode participar da SAF do Atlético, João. Um dinheirinho ou um dinheirão, né? Porque estamos falando... pra muita gente não, né, João? Estamos falando aí de um negócio de quase R$1 bilhão. É dinheiro pra caramba, não é pouca coisa, é muito dinheiro. Você estruturar um valor desse, você estruturar um aporte desse, não é fácil. E aí 2 pontos, Edu. Ponto 1. Durante o primeiro semestre inteiro, o Atlético trabalhou com a perspectiva de que um empresário americano, Peter Grieve, que teve várias conversas com o Atlético, estruturasse a arrecadação desses fundos no exterior. Como eu sempre disse aqui, o Peter Grieve não era um bilionário que colocaria o dinheiro dele no Atlético. Ele estava lá buscando dinheiro de fundo de aposentado americano, de fundo de pensão, de fundo de investimento, de quem quisesse colocar. Ele não conseguiu colocar o negócio de pé. Ele não conseguiu estruturar o negócio. Qual foi o caminho que o Atlético buscou a partir de então? Buscou, com a estruturação que já estava feito de plano de negócio, apresentar isso
para outros atleticanos que pudessem se interessar. E aí alguns nomes circulam aí no mercado, como, por exemplo, o nome do Euler, do Grupo Supernosso. Não estou dizendo que ele quis ou que ele topou, mas tem circulado que o nome dele seria um dos nomes. Um outro nome, o nome de um grupo de Itaúna, um grupo de empresários de Itaúna muito ligado ao ramo da mineração, que é o Grupo J. Mendes, cuja parte desse grupo, ou uma das empresas ligadas a esse grupo, inclusive foi o grupo que comprou uma parte do Shopping Diamond Mall, do próprio Atlético, né, recentemente. Ontem, o Henrique André trazia informação na Itatiaia de que o Marcelo Patrus, da famosa transportadora Patrus, e famosa família Patrus no Atlético também, né? Todo mundo lembra do Marum Patrus, que nos anos 80 foi vice de futebol do Atlético, pessoa com grande serviço prestado, Marum já falecido, né? E o Marcelo, filho dele, que é empresário também muito conhecido e reconhecido, confirmou a Itatiaia a informação de que ele tem interesse em participar dessa SAF do Atlético, junto com outros nomes conhecidos, né, como o Rubens Menin, que é patrocinador do Atlético, empresário, hoje um dos investidores do Atlético, Ricardo Guimarães, que é outro, e também o Renato Salvador. Todos eles colocariam parte em dinheiro e parte também em perdão de dívidas que eles já fizeram aportes ou a aval do Atlético em algumas questões bancárias nos últimos anos. Entrariam no projeto da SAF estádio do Atlético e CT, e ficariam fora da SAF patrimônios que são mais ligados ao clube, ao Atlético Social, né? Não ao Atlético Futebol, como Labareda e Vila Olímpica. Como é que você enxerga, Edu, a possibilidade do Atlético virar uma SAF, do Atlético virar um clube empresa? Ô João, a curto prazo, principalmente para sanar dívidas onerosas, né? O Atlético tem pagado juros absurdos e isso atrapalha as receitas do clube, como poucos outros têm no futebol brasileiro. E se você quita essa dívida onerosa, você passa a conseguir trabalhar com a sua receita. E isso é fundamental. E a SAF, ela traz uma visão empresarial, até acho que o Atlético já trabalha com essa visão empresarial hoje, só que é muito difícil você trabalhar dessa maneira, tendo que pagar dívida todo mês, tendo que pagar juros absurdos todo mês. A partir do momento que você conseguir gerenciar o seu próprio dinheiro, seus custos, a sua receita, é outra visão. E a SAF traz isso, ou pelo menos deve trazer isso aos clubes, né? Uma gestão empresarial, o clube ele ter processos a serem seguidos, isso é fundamental. Trabalhar no futebol profissional com X número de atletas, com um perfil de futebol, não dar passo maior que a perna, entender que quem está dentro do clube não é maior que o clube. Isso tudo, eu acredito nisso quando a SAF chega para um clube de futebol. E tudo isso que tem sido dito a respeito do Atlético, João, tem um diferencial que são grandes empresários, que são competentíssimos nas suas áreas e que são atleticanos. Não está chegando nenhum aventureiro, está chegando gente que ama o clube, gente que é competente no seu ramo e que certamente, a partir desse momento, vai se cercar de gente competente no ramo do futebol. Gente que sabe fazer gestão de futebol também precisa estar dentro do clube para que a coisa dê certo. Eu acho que o torcedor do Atlético tem tudo para estar muito animado, porque é a junção de fatores que outros clubes talvez não tenham. Eu acho que tem uma coisa importante de destacar, que é o seguinte: dinheiro é dinheiro, não importa se ele vem do Japão, da Arábia, da China, dos Estados Unidos. Se for dinheiro limpo, dinheiro honesto, né? Claro, destacando isso, é dinheiro, é dinheiro. A gente não tem preconceito contra dinheiro estrangeiro. Agora, quando o clube tem a oportunidade de fazer uma SAF com pessoas que têm uma ligação afetiva com o clube, que vão tratar o clube, é claro, como empresa, porque precisa ter gestão de empresa e se não tiver não dá certo, mas que não é só um negócio, não é só um lugar aqui, olha, vou colocar aqui 1.000 e quero X de retorno. Tem a possibilidade de você ter a relação afetiva, pessoal, de você querer ver aquilo dar certo, de parte do seu retorno você também levantar caneco, dar volta olímpica, conquistar campeonato.
Isso é muito importante, né, Edu? Porque cria um laço sentimental que não será aquele laço sentimental irresponsável de direções históricas do futebol brasileiro. Isso não é só no Atlético, é na maioria dos clubes. Onde o cara estava se lixando porque acontecia ali, porque depois acabava o mandato, ele ia embora e não tinha responsabilidade nenhuma. Hoje, o dirigente de uma SAF que agir de maneira irresponsável, ele vai ter que colocar a mão no bolso dele e pagar. Mas também não é aquela relação fria, distante, de quem só está pensando em quanto vai ganhar no final do mês ou no final do ano e não está nem aí para o resultado esportivo do time em campo. Então esse pode ser um diferencial muito importante para que o projeto de SAF do Atlético dê certo. Sem dúvida nenhuma. A gestão é mais importante, João. Saber que você não precisa e não pode ganhar a qualquer custo. Quando eu falo é custo financeiro mesmo. Todo mundo quer ser campeão, mas você não pode ser campeão a qualquer custo. Você tem 10 e ser campeão gastando 30. Você vai conseguir ali naquela temporada, mas você vai comprometer várias outras temporadas. E é isso que aconteceu no futebol brasileiro com muitos clubes, como você disse, e a gente está vivenciando isso aqui hoje no futebol mineiro. Ontem eu tive a oportunidade de estar na Toca da Raposa, a convite do Cruzeiro, e eles fizeram uma apresentação sobre o que está sendo feito lá com essa gestão do Ronaldo, com a SAF. Eu saí de lá muito impressionado, João. Muito impressionado com o profissionalismo, com a capacidade de gestão da turma que hoje está dentro do Cruzeiro. E eu acho que a visão tem que ser essa. E são realidades diferentes, a do Cruzeiro, a do Atlético hoje, mas isso deixa a gente animado com a SAF. Saber que tem gente competente chegando para o clube e que vai ter essa visão. Eu quero ganhar, quero, mas eu não posso ganhar a qualquer custo. Eu vou ganhar, mas eu preciso dar tempo ao tempo, eu não posso ser irresponsável e eu quero seguir processos para lá na frente eu ter as conquistas. Eu quero que daqui a pouquinho você conte essa experiência e essa visita e as informações que você pode trazer e contar para o ouvinte da Itatiaia. Mas antes, para matar essa questão do Atlético, vamos fazer uma conta breve aqui, Edu. Eu tenho tido o privilégio de fazer o CNN Esportes SA na CNN, que eu converso com dirigentes de todo o Brasil. Já conversei com a Leila do Palmeiras, com o Casares do São Paulo, já conversei com o presidente do Inter, com o presidente do Fortaleza, que vai agora no final de semana, a matéria ao ar, a entrevista vai ao ar no final de semana. Quem mais? Me ajuda aqui, Pandu. Sérgio Coelho. Sérgio Coelho do Atlético, né? O Bruno Musi. E a gente vai vendo as realidades diferentes no Brasil. Vamos trazer um exemplo aqui. O Casares, que é presidente do São Paulo, estamos falando do São Paulo, tem uma das maiores torcidas do Brasil, tem ranking que está em terceiro, tem ranking que está em quarto, é um clube nacionalizado, que está na maior cidade do país, na mais rica, no estado mais rico do país. O Casares comemorou, na entrevista ao CNN Esportes, o fato do São Paulo ter uma receita anual de 600 milhões de reais. E está feliz com isso e conseguiu fazer um superávit, conseguiu sobrar 35 milhões no ano passado. Eu fiz só uma conta aqui rápida. Com uma dívida de 1 bi, se você paga 1% de juros, e a gente que já passou aperto na vida sabe que na hora que você está apertado, você não arruma 1%, né, peixe? Você não arruma 1% em lugar nenhum quando você não está com o nome bom. Se você deve 1 bilhão e você paga 1%, você gasta todo mês, só para segurar esses juros de 1%, 10 milhões de reais. Se você estiver ali certinho pagando juros para o banco todo mês, 10 milhões de reais. Para não deixar ter mais juros sobre juros e piorar a conta. Então, com uma conta dessa, você já arranca o ano devendo 120 milhões de reais. Nesse domingo vai ao ar no CNN Esportes a entrevista com o presidente do Fortaleza. Um pequeno spoiler aqui. Ele falou na entrevista que a arrecadação do Fortaleza é coisa na casa de 250 milhões de reais. Um time de Série A, que hoje é competitivo e que, aliás, faz um belo trabalho. Indico a todo mundo que veja, porque esse cara é bom de serviço. Esse presidente do Fortaleza é bom de serviço, o cara é competente. Então, o Atlético sai devendo todo ano de juros, para cada bilhão que ele deve, metade da receita do Fortaleza, por exemplo, por um ano. Então, como é que você consegue sobreviver assim? Como é que você consegue fazer um planejamento assim? Então, o Atlético tem
imediatamente que mudar a sua maneira de ser gerido, e isso já vem acontecendo há alguns anos, acabar com aquela farra do boi que o Atlético já teve num passado recente, e principalmente arrumar uma maneira de equalizar essa dívida, porque ninguém dá conta de arrancar todo ano tendo que pagar de juros 200 milhões de reais, Edu. É impossível sobreviver a uma coisa dessa, né? Então, e outra coisa que tem que ser dita também ao torcedor do Atlético. A cada dia que passa, um clube escolhe o caminho da SAF. Aí começam a ser comparadas as propostas. A situação do Cruzeiro, quando o Ronaldo entrou, era uma. A situação do Vasco depois era outra. A situação do Bahia era outra. Do Atlético hoje é outra. Daqui a pouquinho algum outro clube vai entrar de outro jeito. Certo é, gente, que é muito fácil desejar que chegue um sheik árabe, que chegue um dinheiro de um bilionário russo, que chegue um dinheiro de um fundo dos Emirados Árabes, só que esse dinheiro não chegou. Não apareceu ninguém com esse dinheiro, né? Tentaram, buscaram, conversaram, abriram para um captador internacional buscar, mas o dinheiro não chegou. Qual o dinheiro que chegou? O dinheiro de atleticanos, de pessoas que estão aqui, que querem ajudar o clube, que acreditam num projeto de recuperação do clube. Então, qual o dinheiro que é bom? É o dinheiro desses caras mesmo, porque são eles que estão ajudando o Atlético. Agora, foi dito uma coisa muito importante pelo Henrique André e pelo Cláudio no final do boletim. Se algum atleticano tiver uma proposta melhor, tiver um dinheiro maior ou quiser fazer um aporte maior, a porta lá está aberta. É só alguém chegar com a solução. Se qualquer atleticano falar assim, não, tô achando que não tá bom não. Não é um grupo fechado. É só chegar e botar mais dinheiro lá, porque a porta está aberta. Refaz a divisão de capital, refaz o equity do negócio, a parte percentual do negócio, e bota mais dinheiro lá para dentro e vira dono também. Do mesmo jeito que foram chamar o Grupo J. Mendes, o Grupo Super Nosso, o Grupo Patrus, para assumir parte do que o Peter Grieve ficou de captar e não captou. Do mesmo jeito é que eu trago uma informação que soube que o Rubens Menin vai aportar mais dinheiro, ele está colocando mais, além do que ele já tinha comprometido, para viabilizar o negócio. Qualquer atleticano que tiver alguém interessado ou tiver do seu próprio bolso, que chegue lá e fale, conselho, estão aí estruturando uma SAF com 913, 915 bi. Não, tô achando que é pouco. Eu tenho aqui uma proposta por 2,5 bi. Eu compro o Atlético. Eu tenho certeza que as pessoas que estão lá estarão abertas para que chegue esse dinheiro no clube. Agora, não adianta sonhar com um dinheiro que talvez não exista no mercado do futebol e não fazer com que exista para começar a resolver o problema do clube. Eu tô convicto que não existe SAF de curto prazo. Existe SAF de curto, médio e longo prazo. E eu entendo como curto prazo é a gestão, assim que chega, mudar a gestão do clube, tornar o clube profissional mesmo, uma gestão empresarial com processos a serem seguidos e respeitados. A médio prazo, pode ser curto, médio prazo, a quitação de dívidas. A maioria dos clubes estão endividados e precisam quitar as dívidas. E a longo prazo, e aí pode ser longo prazo, dependendo do momento do clube, pode ser médio, as conquistas. Eu não consigo entender SAF pensando apenas em conquista, em montagem de grande time e de grande elenco. E eu falo isso para todos os clubes. O torcedor precisa é muito forte, né? Eu entendo a SAF como, num primeiro momento, para transformar o clube, a gestão do clube, em gestão profissional. Ponto. A partir daí, quitar as dívidas. Isso pode demandar mais ou menos tempo, dependendo do tamanho dela e do momento do clube. E lá no terceiro ponto, João, as conquistas. Se puder chegar antes, ótimo. Mas se você tem um clube com gestão, se você tem um clube seguindo processo, se você tem um clube saneado financeiramente, você não tenha dúvida, cara. Com 9 milhões de torcedores, como tem o Cruzeiro, como tem Atlético, como tem Grêmio, Inter, as conquistas elas vão chegar. Pode demorar menos ou mais, mas chegarão. E uma coisa importante que o torcedor também precisa entender. As conquistas vão chegar, mas ninguém ganha tudo. Eu tô, assim, embasbacado, assim, triste de ver o que aconteceu no Palmeiras essa semana.
surreal. É uma coisa inacreditável a que ponto está chegando torcida de futebol no Brasil, gente. Gente, essa Leila pegou esse Palmeiras no fundo do poço. No fundo do poço. A mulher organiza o clube, faz o clube. Eu já até perdi conta. Quantas Libertadores o Palmeiras ganhou aí nos últimos anos? São duas, né? Duas Libertadores, ganhou um vice-campeonato da Libertadores também, não teve? Duas Libertadores, ganhou Copa do Brasil, dois Acho brasileiros. que uns 2 brasileiros também. Pagou Então aqui, tudo. ó. 2 Libertadores, Supercopa. 2 Copas do Brasil e um Campeonato Brasileiro. Qualquer clube que tiver isso para sua história, já tá bem servido. O Palmeiras ganhou isso nos últimos 3 ou 4 anos aí. E os caras estão pichando o muro. Mas pra mim tem muita política. Sabe? É uma coisa Pra mim inacreditável. é pura política. É uma coisa inacreditável. As pessoas precisam ter bom senso e a gente tem que dizer isso aqui pro torcedor. Você que fica na internet falando que tá tudo ruim, que ninguém presta, que tá tudo... Vai lá e faz melhor, pô, porque, né? Quando você vê a Leila fazendo o que tá fazendo e tomando pedrada, o Flamengo teve um ano que ganhou os 3 títulos, né? Ganhou no mesmo dia o Brasileiro e a Copa do Brasil. No mesmo final de semana. Comemorou dentro do ônibus. Desculpa, a Libertadores e a Copa e o Brasileiro. Isso, Brasileiro. Libertadores e Brasileiro no mesmo final de semana. O Flamengo ganhou. Eu sabia dentro do avião. Exatamente. A rodada estava acontecendo. Exatamente, no mesmo final de semana. O Flamengo ganhou a Libertadores E o brasileiro. e o Brasileiro. 3 meses depois tinha protesto. Porque o time estava Começou mal o estadual. começando mal o ano. Então, não tem jeito, né, gente? Aí depois sai dirigente fazendo lambança atrás de lambança, bobagem atrás de bobagem, para dar resposta para esse tipo de torcedor, o clube se afunda e aí todo mundo, não, tem que ter responsabilidade no futebol. É um ciclo vicioso que se cria, né? Olha, você torcedor do Cruzeiro, fique ligado, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu quero que o Edu Panzi